as melhores narrativas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar 3 livros que tem boas narrativas. Acho que faz um tempo já que eu não atualizo este quadro, né? De tempos em tempos eu trago 3 livros com boas narrativas aqui para indicar para vocês. Mas antes, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que curta esse vídeo, que me siga no Instagram, que vi do mundo, e que veja as opções para membros. Agora a gente tem aqui 2 opções para membros, e nas 2 opções conteúdos exclusivos, sendo que a opção 2, que acho que é um valor um pouquinho maior, tem vídeo toda semana. Na outra opção, vídeos esporadicamente, mas conteúdo sobre teoria literária, algum aspecto cultural interessante, algum aspecto literário interessante, tá bom? Dê uma olhadinha no box de inscrição. Agora, bora lá. Mostrar 3 livros. Vou mostrar por ordem de leitura. Então, o que eu li primeiro desses 3 foi Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. É um livro sobre o qual já fiz vídeo. E eu sempre cito esse livro destacando algum aspecto. Às vezes é o personagem interessante, às vezes é a história e tal. Mas o que ele tem de muito interessante em termos narrativos? A construção narrativa deste livro é algo que lembra um romance epistolar, mas só lembra, a gente não pode considerar o epistolar porque não é só de cartas, ele não é composto por cartas, na verdade assim. Ele tem a história contada por meio de diários, por meio de cartas, por meio de alguma narrativa solta, por meio de depoimentos. Cada um desse recurso narrativo é feito por um personagem diferente. Então a gente está aqui numa situação de polifonia. É uma obra que tem uma estrutura muito parecida com as obras do Faulkner, do William Faulkner. Essa polifonia, essa construção. E essa obra é interessante porque, para além de trazer vários focos narrativos e focos diferentes, assim, narrativas diferentes, então um é por meio de depoimento, então tem aquele tom confissional, outro é carta, então é como se uma pessoa tivesse se abrindo para outra, não em confissão, mas contando alguma coisa, tem um tom de relato, enfim. E diário também tem um tom bem íntimo, bem intimista. É interessante. E são personagens diferentes, cada um com seu recurso, narrando a mesma história. Então a gente acaba preenchendo os buracos narrativos, né? Às vezes um relata uma coisa e a gente fica sem saber como aquilo aconteceu, aí o outro relata o outro aspecto daquela mesma coisa, daquele mesmo fato. E aí a gente descobre como aconteceu pela perspectiva de um. Então, é um mosaico, a gente vai... Não chega a ser um quebra-cabeça, porque não é assim tão enigmático. Tem uma linha temporal que é seguida, né, o que facilita um pouco o entendimento, porém, a gente tem pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, contando aspectos diferentes sobre a mesma história. Então, tem alguns nós cegos que uma narrativa não revela, aí, mas a outra revela. Aí a gente fica se perguntando, é o ponto de vista apenas daquela pessoa? Será que outros considerariam este episódio da mesma forma? Bom, e aí as coisas vão se revelando, se desvelando aos nossos olhos. Não que tenha esse grande enigma, porque o valor principal dessa obra, para além da narrativa, eu acho, que é a relação da Ana e da Nina, né? A Ana é uma personagem interessantíssima, super bem constituída. Para mim, pelo menos, o que acontece de fato importa menos, né? Tem uma importância menor. Né? A narrativa e a constituição psicológica da Ana, para mim, são os 2 maiores valores desta obra. Palácio de Inverno, do John Boyne. Este é o mesmo autor do livro O Menino do Pijama Listrado. O que tem de interessante aqui em termos narrativos? A gente tem um casal de russos, velhos, já idosos, vivendo na Inglaterra da década de 80. E é o senhor que narra a história, né? Então, ele é o foco narrativo. Esse senhor narra a história. E ele remonta à Rússia czarista, um pouco antes da Revolução, que é quando ele era jovem e vivia lá. Então, a gente tem 2 linhas temporais que são intercaladas. Então, a gente tem ali
os anos 10 do início do século XX e os anos 80 do início do século XX. E por que é interessante? É só porque tem duas linhas temporais? Não, não é só por isso. Eu só vou falar do aspecto narrativo, eu não vou revelar a história. É interessante porque as duas linhas temporais, elas, no fim, elas convergem. E isso vai acontecendo paulatinamente, porque a gente está falando do mesmo narrador, em momentos diferentes da vida. Então, no momento ele tem acho que uns 80 e poucos, no outro momento ele tem ali 17 por aí. E aí, ele, então, na década de 80, ele vai lá contando os episódios de trás para frente. E os episódios do início do século, ele vai contando de uma maneira linear, vai avançando. E aí, ele conta um aspecto daqui, outro aspecto daqui, outro aspecto daqui, outro daqui, até aqui. Converge ali no mesmo ponto, no mesmo momento, e tem umas revelações interessantes aí, né? Quando há essa convergência temporal, tem umas revelações interessantes. E é muito interessante se a gente pensar essa perspectiva narrativa de trás para frente, porque ele, quando está no momento assim, presente, mais perto do presente, indo para o passado, ele já conhece coisas que aconteceram no passado. E narra, faz relação, referência a coisas que aconteceram no passado que não é tão distante quanto o passado da primeira linha temporal, mas um passado ainda não narrado, um passado que está ali no meio, no nó cego ali no meio. E aí ele vai contando, aí depois ele conta, aí a gente acaba tendo acesso a muitas coisas que aconteceram lá na primeira linha temporal, tá? Aí depois a gente tem acesso a algo que ele já mencionou no momento mais presente, e aí a gente acaba acontecendo, e aí a gente acaba conhecendo o que aconteceu. Então, porque aconteceu isso com o fulano que foi citado lá adiante, mas ele não desenvolveu, e por aí vai. É um romance histórico, bem interessante. A gente tá falando aqui de fatos reais, que aconteceu com a família do Kizar e tal. E eu gostei. Eu gostei mais do que eu imaginei que fosse gostar. É uma boa indicação. E o último aqui, duas da Eliane Blum. Aqui a gente tem um romance pesado, assim, sabe? Tem coisas fortes, assim, passagens viscerais, eu diria. Aqui é a relação de uma mãe e de uma filha. E elas vivem uma relação de amor e ódio. Mas quando eu falo ódio, é ódio mesmo. Então, assim, não é muito suave, não. E elas se maltratam, mas elas também se gostam. Né? Se bem que pra mim ficou mais evidente os maus tratos do que o carinho. Mas é uma relação literalmente umbilical, né? É mãe e filha. Mas a gente no começo não entende muito bem porque que a filha tem tantas reservas, sente o que sente pela mãe. Depois a gente descobre por quê. Porque a mãe também começa a narrar. Então deixa eu já falar do foco narrativo. Aqui a gente tem uma mulher já adulta, tal, a mãe idosa. Ela é escritora, está escrevendo a história e tem essa é a ficção dentro da ficção, né? Então a gente tem uma metanarrativa, uma ficção dentro de uma ficção. E a mãe dela, que já está idosa, ela está doente. Então a gente tem um narrador em terceira pessoa, contando a história dela e da mãe. E a gente tem a história narrada. E depois a gente tem a mãe narrando, escrevendo no caderno, narrando, fazendo um tom confessional. A gente tem uma narração em primeira pessoa. E a gente vai entendendo o que a mãe sente pela filha, por que a relação delas é tão conturbada assim. É engraçado que a mãe parece que de repente toma a narrativa, né? Do nada ela acha lá um caderno diário e começa a escrever. E a gente tem a versão da mãe. E aí a história fica, pra mim, a história ficou mais interessante ainda a partir desse ponto. A gente tem mais uma voz, mais um foco narrativo. Então a gente tem uma visão distanciada, uma ficção dentro da ficção e mais de um narrador, mais de um ponto de vista, mais de um foco narrativo. E aí eu acho que a parte da mãe, a parte confessional da mãe é até mais visceral. E aí a gente entende melhor a parte da filha, porque que a filha sente o que sente, porque ela age como age. Gostei bastante dessa história. Eu acho que a narrativa, a forma de narrar dessa história, como a história é contada, contribui muito para o valor do romance. Não que é uma história entre mãe e filha, que se amam e se odeiam, embora não seja assim nada do outro mundo em termos de inovação,
mas também não é banal. A escolha do modo de narrar, eu acho que faz bastante diferença nesse caso. Torna a história ainda mais interessante. Então aqui nós temos 3 opções, boas narrativas, cada uma de um modo, não tem nenhuma forma de narrar aqui parecida entre si, entre esses aqui, são formas totalmente diferentes. Gostaria que vocês me indicassem livros também com narrativas interessantes, pode ser conto também, né? Narrativa é narrativa, não importa o tamanho da história, novelas, contos. Gostaria que vocês me indicassem pra gente aumentar a quantidade de vídeos sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada, beijos.